E no Netflix número 2, a gente vai destacar duas produções da Netflix que estrearam dia 15 de março, né, Ju? Isso. Operação Fronteira, que é o filme com Ben Affleck, Charlie Hunnam lá do Sons of Anarchy, Oscar Isaac, o Pedro Pascal lá de Game of Thrones e de Narcos também. Uma produção, né, um grande filme assim, que estava sendo aí em gestação há muito tempo e estreou na Netflix. E a segunda produção que a gente vai falar é a série de antologia Love, Death and Robots, do David Fincher, criada pelo Tim Miller, né, que foi o diretor do Deadpool e vai dirigir o novo Exterminador do Futuro esse ano também. A gente já dá para iniciar falando que foi uma grande surpresa, porque é uma série de uma qualidade inquestionável. Sci-fi, né? Sci-fi, uma pegada totalmente então, assim, sci-fi. que é uma coisa que quem curte às vezes é meio órfão, que tem muito pouca coisa, ou que tem às vezes não é de qualidade. Então, se você é fã de sci-fi, se você curte uma boa animação... Animação para adulto, né? Vale falar, né? Vale a pena você parar e assistir, até porque são episódios... a série tem 18 episódios, alguns têm entre 5 e 7 minutos, outros têm 17, 20 minutos, mas vai variando de tamanho, então não é difícil de você assistir. São histórias totalmente independentes por episódio. Cada episódio tem uma estética, um traço, um desenho diferente, né? Uma identidade própria. Uma identidade própria, né? Que é muito legal, esse é um dos aspectos mais legais, né, dessa série. Porque você tá vendo, são episódios independentes, né? Histórias curtinhas mesmo, se resolvem ali. E a outra história totalmente não tem nada a ver com a anterior. E a identidade dela, o visual dela é totalmente diferente também. Então você fica vendo um episódio, cara, que legal essa história, né? O design, assim, de produção e tal, a animação. Você vai pro outro, já é outra coisa totalmente diferente. O tom é diferente, né? A duração é diferente. Então realmente parece que tiveram liberdade ali pra contar. Cada episódio é como se fosse uma produção independente. Não tem, e na verdade. Não tem assim, tipo, uma ligação. O que liga, claro, é a temática geral, que é a sci-fi, né? Mas cada episódio tem uma estética, uma história completamente diferente. Fazendo uma analogia como se você fosse pegar um livro de contos pra ler, entendeu? Cada história se encerra e compõe ali uma obra. E a gente até destacou alguns episódios que a gente gostou bastante para deixar de dica para vocês prestarem atenção. Alguns têm uma pegada mais sombria, outros, né, são mais leves. São mais leves. Tem comédia, né? Tem humor. comédia, então tem violência, tem nudez, tem sexo. Tem tudo nessa série. A quantidade de temas que ela aborda, né, as ideias que ela explora também são das mais variadas. E aquelas ideias que a gente está acostumado a ver em obras de sci-fi, né? Então, questionando a origem, né? A nossa origem, quem somos, para onde vamos. Nossa relação com a tecnologia. Nossa relação com o planeta. A questão da identidade, né? Tem um dos episódios que a gente vai destacar aqui fala justamente disso. Exatamente, a nossa relação com o universo, quem somos nesse grande universo. Então, todos esses questionamentos que a gente já tem familiaridade, que são desse universo, estão presentes aqui nos episódios, né? Então vamos lá, a gente destacou alguns. O primeiro, 3 robôs. Basicamente a história de 3 robôs que visitam a Terra após um evento apocalíptico. Então, assim, a Terra está destruída e eles fazem um passeio por aqui como se fosse um grande museu e tentam decifrar alguns dos pequenos hábitos que os seres humanos tinham, tentando entender qual era o sentido daquilo. E o final é muito engraçado, principalmente se você gosta de gatos. Então, dá uma conferida nesse episódio. Depois o segundo é Quando o Iogurte Assumiu o Controle, que também é um episódio que, né, ele se debruça muito no humor, na questão do humor no sci-fi, né, e coloca, ele imagina um mundo que foi dominado pelo iogurte, né? Uma forma de inteligência na forma de iogurte. E questiona muito a nossa burrice enquanto ser humano, né? Então, assim, é legal por isso. Tem uma pegada de deboche e de tapa na cara bem forte. Outro episódio que eu acho que é um dos mais legais é A Testemunha, porque ele brinca com paradoxo, né? Nossa, muito bom. Então, assim, Quem não gosta de paradoxo e sci-fi, né? Exatamente. Caramba, esse daí é perfeito, então, né? Então, começa com uma moça testemunhando um assassinato. E aí começa... Pela janela, assim, olhando no prédio da frente. Aí começa uma jornada doida, uma fuga, e que acaba no final surpreendente. Então, assim, vale a pena você conferir esse. Outro também que a gente destacou é o Para Além da Fenda de Áquila, que é a história assim, de uma nave com tripulantes que se perde no universo quando eles acordam, né, daquele sono que eles estão... Na hibernação. Que eles estão, tipo assim, onde Judas perdeu as botas, né? Mas eles não sabem exatamente onde, Exatamente. Né? Não chegaram no destino. Não chegaram no destino, não sabem onde eles estão, e aí eles se deparam com uma realidade crua, né, e nua, e encontram um ser que acaba tendo uma
uma forma, né, de acalentar os viajantes que se perdem como eles, né? Então é uma obra mais assim filosófica ali, sim. Mas tem uma estética, um CGI maravilhoso, né? Sim. Então assim, vale a pena você conferir pela qualidade técnica também, não só pela história. Que é uma característica dessa série, eu acho, né? Porque todos os episódios que contaram, né, com captura de movimento de atores, você tem realmente a impressão, é uma animação. Você fica em dúvida às vezes, assim, exato, nossa, é muito perfeito. É tipo esses novos jogos de videogame que são perfeitos, é melhor que isso, sabe? Então, outra história também bem bacana é A Boa Caçada. É uma história um pouco mais longa, né, do que as demais. Ela tem uns 17 minutos, talvez. E ela conta a história da relação entre um inventor e uma metamorfo, né? E aborda muito a questão da violência. Ele se passa também no contexto histórico dele, né? Num Japão meio feudal, assim, né? Eu não sei se é no Japão, mas eu só sei que eles acabam indo para Londres, né? E ali fala um pouco da questão da revolução tecnológica e do impacto da tecnologia, né? O impacto fala um pouco da questão da violência contra a mulher e são vários questionamentos pertinentes, inclusive da nossa época. É engraçado que eu gosto de curtir. 17 minutos eles falam de tanta coisa, assim, falam bem, né? De tanta coisa, né? E é tudo muito simbólico, né? Então as coisas são muito... Nossa, a questão o nome do episódio, né? A Boa Caçada. Boa Caçada, mas você tá o tempo todo, na verdade, brincando, entre aspas, com o conceito. A caça pode ser o caçador e vice-versa. Né? Com a questão da identidade feminina, do papel que ela assume em determinado momento ali. Então é bem legal, assim, ele tem um quê de profundidade, assim, que vai além dos demais episódios, né? O outro é o Zima Blue, que conta a história de um artista, né, que fica muito famoso pintando quadros e as obras dele começam a ficar cada vez mais abrangentes, maiores, né, do que o mundo. E ele começa a jogar uma característica na obra dele, que ele começa a botar um ponto azul, né, um quadrado azul no meio das obras dele, assim, do nada. Isso, vai ganhando um corpo, vai aumentando. Vão ficando super curiosas com relação a ele, a obra dele, e a expectativa com relação à revelação do significado daquele azul, né, do que é aquele azul na obra dele, até que ele faz a apresentação da obra final, né, e ali a gente tem um momento de revelação. Um plot twist. Um plot twist que vai pelo caminho de questionar, né? Afinal, quem somos nós? Qual é o nosso papel aqui? E é isso que eu tava falando antes, né? Que joga a questão da identidade, né? O que nos define? Quem a gente é, né? O que a gente faz, né? O que é evolução? O que é crescimento? O que é... para onde a gente está caminhando? Então são histórias... É uma história delicada, é uma história... envolvente, né? Porque você fica curioso, né? Afinal, quem é esse artista? E o resultado final, a solução é genial. Então, confere. Agora tem outro que é sensacional, que é Era do Gelo. É um casal que descobre no congelador da geladeira deles uma civilização. Nossa, esse daí é um episódio que mistura realmente captura de movimento com, né, live action normal. É o Topher Grace, inclusive, um dos que faz ali o ator. É um casal que se mudou para um apartamento e nesse apartamento um morador antigo deixou um freezer velho lá parado que ainda funciona. Quando eles abrem a porta do refrigerador, eles descobrem uma civilização lá dentro. Vivendo no congelador. E uma civilização. E eles testemunham, assim, no passagem de minutos. A evolução, tipo, desde a origem do homem até a extinção da raça humana. Até o futuro, então, né? Então, assim, é como se eles estivessem testemunhando a história da humanidade e para ver até onde a gente vai e a questão de como a gente acaba e se a gente consegue se reerguer, se a gente um dia chegar ao fim, se a gente conseguir destruir com o planeta conforme a gente está batalhando aí para conseguir, né? Que a gente está tentando, está conseguindo. Então faz esse questionamento, afinal, a gente vai sobreviver ao fim do mundo, né? Que a gente mesmo está provocando. Então, assim, e é um episódio engraçado, mas ao mesmo tempo te deixa triste, sabe? Porque você... É isso que está acontecendo, né? As coisas, aquele lapso que eles têm ali, né? Aquela jornadinha que eles pegam ali do desenvolvimento daquela sociedade toda, é o que a gente vive no mundo, vida, né? Entendeu? As então, coisas que já aconteceram e estão acontecendo. E agora, talvez o mais debochado de todos os episódios e um dos mais geniais é o Histórias Alternativas. Ele conta diversas versões da história, formas diferentes que a história poderia ter acontecido.
se Hitler tivesse morrido de formas diferentes, assim, se ele tivesse morrido com um meteoro caindo na cabeça dele, como é que teria sido a história da humanidade? Tivesse sido atropelado com uma charrete na rua. Se ele tivesse sido atingido, sei lá, por não sei o quê, né? Então, conforme as mortes simuladas aconteciam, qual seria a realidade gerada a partir daquela morte? Então é um episódio bem divertido, mas que também faz a gente questionar a nossa jornada aqui como ser humano, né? Afinal de contas, a gente tá fazendo as coisas do jeito certo. Sim. E a gente não falou aqui, tipo, o quinto episódio é isso, porque estão falando que a Netflix colocou 4 ordens diferentes. Porque como são episódios que não se relacionam uns com os outros, a Netflix teria colocado aí de acordo com região, o Analytics dele lá joga de acordo com as suas preferências. Não é uma coisa confirmada, mas então não vale falar assim, o melhor episódio pra mim foi o quinto. Segundo. A gente tá porque dando o quinto nome... pra mim pode ser o quinto diferente pra você. Quer dizer, pra gente, eu assisti alguns episódios no meu perfil e ele no dele, a ordem era a mesma. Então, assim, não sei dizer se isso é verdade ou não é, né? Mas o pessoal tá comparando dizendo que sim. Então, segue aqui a nossa dica e começa por esses episódios aqui que você já vai pegar amor pela série. Mas o que importa é que essa série é fantástica. E ela tem uma estrutura que permite que se faça múltiplas temporadas, né? Até o David Fincher e o Tim Miller estão falando aí que eles podem até expandir isso, fazer um filme, né? E tem muitas histórias ali que poderiam se desdobrar em séries, em filmes, com certeza. E a gente tem que prestigiar, porque quem gosta fica órfão se não tiver coisas boas. Muito. Então prestigie, dê audiência pra série. E a Netflix tem que trabalhar melhor isso, divulgação, né? Pois é. Às vezes divulga tanta porcaria assim com uma ênfase, né? Parece que é o melhor produto do mundo. Aí as coisas boas realmente entram, né? E só são conhecidas no boca a boca, assim, dos fãs, realmente, das pessoas que estão assistindo e falando, comentando então, por assim, vídeo, por Twitter. Assiste e volta aqui, comenta aqui embaixo quais os episódios que você mais se você gostou. já assistiu também, E se né? você já assistiu, conta aqui pra gente. E se você assistiu e não fez propaganda pros amigos, faça. Porque isso é um produto que todo mundo tem que ver. Exatamente. Agora vamos pro próximo. Vamos falar do filme agora, Operação Fronteira. Filme dirigido pelo J.C. Chandler, né? Que foi um trabalho mais famoso dele, é o Margin Call, pro qual ele foi indicado ao Oscar de roteiro em 2012. O filme que tinha o Kevin Spacey, né? Já o malfadado Kevin Spacey hoje. Mas na época ainda não sabia nada daquelas confusões todas. Que é um filme que fala sobre a crise financeira em 2008. Mas esse filme agora que ele dirigiu é um filme que estava em gestação há muito tempo. É um filme desde 2010 que, na verdade, não ia ser um filme da Netflix, né? Seria um filme normal, convencional, lançado no cinema. Mas aí aconteceu um monte de coisa. O Tom Hanks estava envolvido no projeto em um determinado momento. Aí acabou saindo, né? A Catherine Bigelow, que é a diretora do Guerra ao Terror, né? E da Hora Mais Escura, ia dirigir o filme, mas aí também depois ela acabou saindo por conflito de agenda, porque ela fez o Detroit em 2017. Mas, de qualquer forma, ela continuou como produtora executiva desse filme, que tem o roteiro do Mark Bowen, que foi o colaborador dela lá no Guerra ao Terror e no Hora Mais Escura também, assim como o Detroit. Ele é o roteirista desse filme, que, como eu falei, foi dirigido pelo J.C. Chandler, e conta com um elenco, né? Tem Ben Affleck, Pedro Pascal, né? O Oscar Isaac, o Charlie Hanna, lá de Sons of Anarchy. Então eles fazem a história sobre o quê? É um grupo de É aquele filme que você tá vendo o cartaz rolando nas redes sociais, que o nome em cima da pessoa não corresponde, entendeu? Tipo assim, tá o Ben Affleck, em cima tá o nome de outro ator. É esse filme que a gente tá falando. Ele conta uma história de um grupo, esses personagens são todos ex-militares, né? E eles estão aposentados e já estão fazendo outras coisas. E de repente surge a oportunidade através da ação de um deles, do personagem do Oscar Isaac, que está trabalhando na Colômbia ali, ajudando a polícia e tal, a desmantelar um grupo de narcotraficantes. E ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo, porque ele descobre o paradeiro de um chefão local ali. Que usa uma casa como se fosse um cofre para guardar os milhões, né? E ele acaba convencendo, então, esses ex-amigos, né, a ajudarem ele nessa missão ali, a princípio só de reconhecimento. Eles achavam que o cara guardava lá, sei lá, 50 milhões de dólares na casa. Que a ideia, o argumento dele era convencer todos a fazerem um reconhecimento e passarem as informações para a polícia, para que a polícia prendesse o traficante. Só que chegando lá, eles decidem praticar um roubo, né? Vão roubar, já que tá ali os caras mesmo, descobrem que o cara guardava e colocava as paredes da casa, eram todas forradas de dinheiro. Então eles não eram 50 milhões que eles encontram, 250 milhões. E aí, a partir disso, o filme ele explora mais a mudança de comportamento desses personagens. Que eram todos, para começar,
Vamos unir o melhor que temos, tipo, os melhores de cada posição para formar esse grupo. Aí na prática era um grupo de patetas, né? Então assim, tipo... porque... só fazem idiotice, né? E é o ponto fraco do filme pra mim, porque o filme até um determinado ponto ele te vende aqueles personagens como pessoas muito íntegras. Né? Temos uma missão, temos uma janela de 7 minutos pra executar isso, mas quando você chega lá, peraí gente, mas tem muito dinheiro. Em 30 segundos tudo muda. Tudo bem, o dinheiro corrompe as pessoas, sim. Mais rápido assim, sabe? Mais rápido. É uma ideia. Tipo assim, de fazer, por exemplo, você é expert em planejar uma ação e tal, você sabe que você tem X minutos pra fazer isso, X pra aquilo, X pra aquilo. Mas aí você, em segundos, fica idiota. Você esquece tudo aquilo que você fez, trabalhou a vida inteira, que é o personagem do Ben Affleck, né? Que teoricamente seria o mais experiente. O mais experiente, o cabeça de montar todo o plano. E o cara só toma decisões imbecis, entendeu? Mesmo sendo questionado pelos comparsas, né? E a gente fica assim, ok, tudo bem que o dinheiro corrompe, mas assim, uma coisa é o dinheiro corromper, você querer, né, você ter a pretensão de roubar 50 e a possibilidade de roubar 250, claro que você vai querer encher umas sacolas a mais, né? E eles falam também do conceito os caras eram, né, trabalharam pelo país e não, né, hoje o cara não tem condição nem de pagar a faculdade da filha. Então o cara enxerga então naquela oportunidade. Exatamente, justifica. Ou seja, é o que tudo criminoso faz. Arruma justificativo pra botar a culpa nos outros pelos próprios erros. Né? Enfim, aí que o filme descamba porque o filme, na verdade, é uma sucessão de idiotices que eles vão fazendo, que você pensa assim, o que é esse? Primeiro, quando você já ouve o plano real deles, antes deles virarem a cabeça, você pensa, bom, que plano idiota, né? Então, assim, tipo, óbvio que eles não vão conseguir, né? Porque é muito idiota. E era o plano, né, dos cabeças. E mesmo né? quando você acha que vai dar certo o plano, você fala, mas a gente tá na metade do filme, então é óbvio que tem que acontecer alguma merda. Tem que ter um conflito grande aí pra, né, fazer alguma coisa acontecer de fato. E aí, como a Ju falou, uma sucessão de equívocos dali pra frente. Não, é nem equívoco, é burrice mesmo, sabe? Decisão idiota que um adolescente de 15 anos, não, eu acho que não vai caber não, hein? Eu acho que não vai segurar não, hein? Entendeu? Então, assim, o filme se perde nisso. Na verdade, se fosse propor assim, beleza, vamos fazer um filme sobre um crime mal feito, tipo, um monte de idiota reunido tentando roubar um narcotraficante, ok, mas não é isso que o filme propõe, entendeu? Não, e não é porque você é ambicioso, que de repente despertou a ganância, que você vai ficar idiota da noite pro dia. Não, e o problema também é que o filme, no que ele se propõe de ter, né, sequências de ação empolgantes, não tem nada de empolgante. Não funcionam assim, não tem diálogos interessantes. O desenvolvimento dos personagens horrível. É rasteiro. Gente, assim, resumindo, o filme é uma bomba, entendeu? O filme é horrível, entendeu? Eu acho que ele começa bem, ele tem um conceito legal, só que depois dali o desenvolvimento dele é muito trôpego, as coisas que vão acontecendo... Nada, e o final é idiota, então assim, tipo, esquece esse filme, entendeu? Assim, a não ser que você, sei lá, tá sem ter o que ver mesmo, já viu tudo que tem na Netflix ali e tal. E um desperdício, o que eu fui mais chateado é o desperdício de elenco. Pô, você tem uns caras bons ali fazendo o filme, né? Sabe? Assim, o Pedro Pascal tá arrebentando tudo que ele faz aí, o Oscar Isaac é um atorzaço, né? Não, o filme é horroroso, gente. Assim, tipo, nossa, esquece, entendeu? É um erro. Foi um erro. Antes não tivesse nem feito pra Netflix, então volta o roteiro, pensa melhor na história, Que é aquela questão que a gente fala da Netflix, né? Da questão de faz um filme bom e aí vários ruins ou mais ou menos, né? Então, aquele desequilíbrio continua, a gente continua testemunhando É engraçado que a gente vê um cuidado muito maior com algumas séries, né? E um descuido eu acho que é por querer lançar quantidade. A gente até a gente comentou, a gente tem um podcast, caso você ainda não saiba e não tenha escutado, e a gente comentou bastante sobre isso num podcast que a gente comentou um pouco, repercutiu aquela Vou história deixar o link aqui na descrição do vídeo. Spielberg versus Netflix, aquela treta que rolou uns tempos aí. A gente falou bastante sobre isso, de como é que funciona a Netflix, como é que funciona a geração do conteúdo. Então a gente falou bastante disso lá. Mas a ideia, mas o principal com essa ânsia de lançar muita coisa original, conteúdo próprio, para justificar até e marcar território, porque logo outros serviços vão estar aí no mercado, a Netflix está pecando muito pela qualidade, entendeu? E eu não sei se vale a pena vocês ficar pagando às vezes um serviço que só tem filme ruim. Entendeu? E assim, então, de se pensar isso, de se questionar. E fora a questão que eu falei antes, da divulgação, e o mesmo filme ruim tem custo, entendeu? Não, então, se um filme você vai desse com certeza foi caro. Pra fazer um filme ruim, entendeu? Poxa, isso faz sentido, entendeu? Sim. Enfim,
São aí as 2 produções que a gente selecionou para comentar nesse Netflix número 2. Vai na primeira dica. Primeira dica é imperdível. A segunda, se você tiver muita curiosidade, né? E se você já viu também, comente aqui embaixo, né? Ah, vocês estão viajando, o filme é ótimo. Ou então concordo com você, o filme é uma bomba. Diga aí embaixo aí. Vamos levar essa conversa adiante. Até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.